Caça-fantasmas! Não. Ghostbusters! O que tem? Tudo tem que ser o nome em português tipo agora, Superman, cara. Né? Superman podia voltar a ser Super-Homem agora. Que Mas enfim, ó, Ghostbusters, o Império Cara, de gelo, mano. Eu não consigo. Eu não consigo. Por que não pode chamar Caça-Fantasmas 4? Não! É Ghostbusters, o Império de Gelo. Tá chegando aí nos cinemas. A gente já assistiu. E agora a gente vai fazer o nosso veredito aqui. Eu dou um ovo a menos, porque pra mim tinha que ser Ghostbusters, Caça-Fantasmas 4. E pronto, esse filme já tá com carência de ovos aí, o Forlano já tá tirando ovo. Enfim, Caça-Fantasmas chegou aí a marca de 1 bilhão nas bilheterias, depois de 5 filmes. Muito parabéns aí pro pessoal ali da Ghostbuster Corps, que eu acho que é o nome da produtora, inclusive. Ghost Corps. Ghost Corps, né? Tem um pessoal especializado em fazer só filme de Caça-Fantasmas e tal, pô, bom pra eles. Família Curioso, Reitman. né? A família Reitman, exatamente. O Jason Reitman, ele, pra cada Caça-Fantasmas que ele faz, agora como produtor e tal, ele deve financiar uns 2, 3 filmes indie lá. Então, o esquema funciona pra ele. Legal pra ele e tal, e pra quem é fã de Caça-Fantasmas. Sei lá, tipo, não me importo tanto com o Jason Reitman, não, mas se tá funcionando pra ele, perfeito e tal. Agora, em termos de Caça-Fantasmas, aí, não sei. Eu só exijo muito dos filmes que eu vejo, mas... Ah, não, mas você quer exigir muito de Ghostbusters? Olha, Ghostbusters ele marcou a época e foi uma coisa muito impactante no começo dos anos 80, lá 40 anos atrás, enfim, tem exposição de 40 anos agora. 40 anos. 40 anos atrás foi muito marcante, como um micro evento pop, assim, né? Com um clipe na MTV, enfim, todo mundo sabia a música tema, os bordões do filme, então, tipo, virou uma pequena coisa, embora tenha começado como piada, né? E depois vem até o desenho, né? Veio o desenho, virou uma grande franquia antes das coisas franqueáveis dos últimos 20 e poucos anos e tal. Então, tipo, virou uma grande franquia num momento. Hoje em dia, eu acho que tá meio patinando, meio perdido num churrasco, assim, sabe? Tipo, ninguém sabe direito o que fazer com Caça-Fantasmas. E aí, os filmes são feitos hoje muito... sei lá, para manter a marca acesa na cabeça das pessoas e tal, mas, poxa, a gente foi assistir esse filme, tava com a expectativa meio baixa, e no fim das contas falou, puta, não vai fazer a menor diferença na minha vida, espero que faça a diferença na vida das pessoas, enfim, mas na minha. Eu concordo com você no ponto de que realmente Ghostbusters foi de certa forma uma febre, que hoje em dia ainda leva muita gente pela questão da nostalgia, então, quando eu trabalhava na Iron, a gente tinha uma galera que sempre pedia Ghostbusters, então eu entrava muito nesse ramo da nostalgia que a gente sempre trabalhou, envolvendo De Volta para o Futuro, Goonies, Ghostbusters. Então, sim, ele com certeza é muito importante, mas eu também acho que quando a gente vai assistir um filme, a gente tem que saber o que a gente tá esperando. Então, um exemplo que eu trago aqui, óbvio, a gente não se pauta simplesmente em Rotten Tomatoes, mas um fato no Rotten Tomatoes, o filme abriu com 85% de aprovação do público e 40% de aprovação da crítica. Se você vai assistir esse filme esperando o que você via lá atrás, ou mesmo uma coisa muito revolucionária, ou uma história que mude e que faça jus aos filmes antigos, eu não acho que esse é o caso. É o caso da gente ver o filme pensando que serve para a nova geração. Eu, na minha opinião, acredito que alguns filhos, por exemplo, talvez se divirtam mais vendo esse filme e essa geração do que os filmes antigos. E aí, para mim, isso basta, porque ele tá tentando agradar... Beleza, uma parte da geração antiga, porque tem muitos easter eggs e referências, mas também uma geração nova. Acho que tem gente que não vai gostar? Acho que tem gente que não vai gostar. Eu, particularmente, me diverti. Eu também. Eu tô nos 85% dos fãs, enquanto tem os chatos ali do outro lado. Eu só gosto quando as coisas elas têm especificidade, assim, e parece que tem uma voz própria, uma narração, uma voz própria mesmo, consegue articular do jeito próprio. O Gil Kenan é o diretor desse filme, não é dirigido pelo Jason Reitman. É só a produção, né? A produção e o roteiro, né? E roteiro, ele ajudou a escrever a história. E o Gil Kenan é o cara que fez A Casa Monstro pra Disney e tal. Então ele tem uma pegada que consegue meio que combinar bem um lance infantil e um lance de terror, mas aquela coisa de terror de censura baixa. Ele faz isso melhor em A Casa Monstro, e, tipo, é um cara que meio que se especializou nesse filão. Isso gabaritou ele para dirigir esse filme. E eu acho que poderia ser um caminho interessante para você meio que renovar Caça-Fantasmas para as pessoas, assumindo que hoje em dia o terror ele é muito popularizado e ele tá realmente penetrando em todas as audiências e todos os públicos. Mas o primeiro filme não era um terror, era uma comédia. Não, mas eu tô dizendo, era super comédia e funcionava como comédia. Mas... Você queria que tivesse essa abordagem agora? Não, eu acho que tem que se renovar, eu acho que tem que encontrar, como você falou. Você queria que tivesse essa abordagem mais de terror agora, que poderia ser uma nova abordagem que funcionasse? Eu acho que poderia, assim...
eu não vou escolher qualquer abordagem, né? Eu analiso o que o filme tá me dando. Eu acho que ele fica muito à deriva de atingir alguma coisa específica em todas as frentes. Então, tipo, eu acho que ele flerta com o terror em alguns momentos, mas isso não funciona tão bem quanto o terror. Ele flerta com comédia também. Também acho que não funciona tão bem quanto comédia. Então fica uma coisa muito filme de comitê. Filme de comitê é a galera que tá preocupada com a marca, tá preocupada em perpetuar a marca e tal, e esses caras vão lá e fazem o filme. Eu discordo, cara, tipo, porque eu acho que ele é um filme feito pro público que já conhece Caça-Fantasmas. E ele entrega isso, cara. Realmente, ele não tem nada de terror, assim. Tem os fantasmas lá, mas não dá medo nenhum. Entendeu? Não tem nada. Fala aí. Eu tive um pouco de medo Sério? daquele do filme. Do quê? Não, eu vou fazer Advogado do Diabo. Eu acho que eu concordo com um pouco dos dois. Eu acho que, assim, ele funciona tanto como uma comédia ou, de certa forma, não como um terror, mas eu, particularmente, tive um pouco de medo do vilão. O que eu entro na questão do Hessel? Eu acho que o filme se perde um pouco em tentar entender o que ele quer entregar. Então, só pra galera entender, o filme, ele só engata no enredo principal, que é o grandíssimo monstro. Essa trama engata depois de 1h30 de filme. Então, se fosse uma trama que fosse trabalhada, entre aspas, desde o começo, talvez ela tivesse tido uma abordagem um pouco mais de terror, porque eu, particularmente, fiquei com um pouco de medo do vilão. Só que o que acontece? Durante 1h30, são abordados e desenvolvidos várias tramas individuais, parece. Então, é um pouquinho de cada personagem sendo trabalhado, e eu não sabia direito onde queriam chegar. Eu não me incomodei com isso, mas particularmente fiquei entediada em alguns momentos. Então essa é a minha grande crítica, o fato de que começou a engatar realmente na história principal depois de mais de 1h30. Depois dessa 1h30, eu acho que acaba adotando uma vertente um pouquinho mais de terror, e é por isso que você vira e fala, pô, ele quis atingir o terror e não conseguiu atingir. Quis atingir a comédia e não conseguiu atingir. Eu dei muitas risadas, vocês estavam comigo. Eu tava até com vergonha que eu tava rindo de umas coisas e ninguém ria. Mas assim, eu também fiquei com um pouquinho de medo. Eu só acho que realmente faltou um pouquinho trabalhar, talvez, todos os elementos de forma coesa, porque realmente teve esse trabalho individual até mais da metade do filme, e aí só depois de mais da metade do filme realmente engatou na trama principal. Só pra explicar um pouquinho sobre por que tem essas tramas individuais, né? Os Caça-Fantasmas, a gente assistiu no último filme, eles estavam no meio do campo. E daí agora eles vêm pra cidade grande, eles vêm pra Nova York, estão lá no prédio que era os Caça-Fantasmas originais, que pertence ao Winston. É o Zed, que ele é um mega milionário, não sei o que, ele é o dono da fundação, não sei o que tem, ele tem uns estudos lá ainda, enquanto o Dan Aykroyd tá como youtuber. Muito bom, muito bom. Youtuber de coisa mística. Ele tá no papel que era do Bill Murray. Sim. No primeiro filme. Né? Tipo, era meio charlatão ali, né? Parece que ele tá ali meio na charlatonice. E o Bill Murray aparece. Ele aparece. Ele é tipo o cara que ele aparece do nada. Ele não precisa ser um personagem. Então ele já é o personagem. Então por isso, só pra explicar, né? O contexto de onde começa essa história. Então a gente tem a vinda deles pra Nova York e eles se separaram justamente porque cada núcleo tá separado, como os Caça-Fantasmas originais estavam separados também. Antes da gente assistir o filme, o Giovanni tinha me perguntado, e aí, como é que eu vou saber quem é quem e tal? Eu falei, todo mundo que é mais velho que o Paul Rudd é o elenco original. Todo mundo que é mais novo que o Paul Rudd Mas é difícil, é o elenco novo. Essa é uma comparação difícil, porque o Paul Rudd, você não sabe qual é a idade dele, né? Não dá pra saber a verdade. idade dele. Não dá pra saber a idade dele, realmente. É um dos memes aí. Não, essa observação é importante, só pra contextualizar a galera. Eu nunca vi Ghostbusters, mas também todo mundo vai achar que eu não gosto de filmes antigos. Um dos meus filmes favoritos é 12 Homens e uma Sentença. Eu gosto de filmes antigos, mas eu ainda tenho uma... Gap. Um gap em alguns filmes, e Ghostbusters Isso, é um tem deles. muito tempo pela frente aí, vai pra preencher e tal. E, tipo, Mas eu esses gosto de filmes antigos, tá? Esses filmes, eles ganharam muito um status de cultura pop e tal, muito por conta do que veio depois do filme. Como você falou, o primeiro filme é basicamente uma sátira. E você pega comediantes ali pra fazer uma comédia nova-iorquina do mesmo jeito que a comédia nova-iorquina daquela época, que é tipo um príncipe em Nova York, trocando as bolas, que é muito pra você fazer uma sátira da cidade grande numa época que Nova York tava super caído e tal. Então, tipo, eles são meio que os terminadores de vermes da cidade. E eles não conseguem ser levados a sério na cidade. É muito como uma sátira local, mas aí na cultura pop se transformou numa coisa franqueável e as pessoas valorizam aquilo como algo sério. Então, tipo, isso que você falou aqui no começo do filme é muito... Nossa, parece muitas subtramas e a trama de verdade não começa. É porque o começo do filme é administração de franquia. Gestão de franquia. Você tem que apresentar o elenco novo, sugerir algumas intrigas ali e a dimensão desses personagens. Aí tem a filha que não se achou, tem um cara que não sabe ser o pai dos meninos e tal.
tal. Aparece o laboratório novo, tem toda uma questão ali de novos personagens e novas situações, ambientes novos. É administração de franquia. Não, mas eu O particularmente podcast- não me engano com isso, tá? Não me engano. Eu particularmente não me incomodo com isso, mas de certa forma eu acho que isso segurou um pouquinho pra trama principal engatar e a gente realmente entender o que o filme queria entregar pra gente, entendeu? Se é um filme que ele se pretende episódico, eu acho que ele deveria ir direto ao ponto, entendeu? Não ficar enrolando. Mas ele tem um problema, assim, na própria apresentação dos personagens que a gente acabou de assistir no último filme, né? Não tem motivo nenhum pro podcast e pra outra menina estarem ali. Não tem. Ali é Não é uma questão de representatividade. Você tá meio verdade. que... Você tá colocando uma galera ali porque é a demanda. De novo, gestão de franquia. O que o mercado pede? O mercado pede que você atenda todos os públicos e você coloque todas as etnias e demografias ali dentro do filme. Então eu acho que assim, a Sony faz filmes muito variados. E a Sony tem algumas poucas franquias para trabalhar. Uma delas é Caça-Fantasmas. Talvez eles lá dentro da Sony levem muito a sério essa coisa da gestão de Caça-Fantasmas. Eles pegaram essa fórmula do Jurassic World e pegaram a fórmula de Star Wars, que é fazer o elenco de legado. Você mistura um elenco novo com o elenco velho, tenta atender a nostalgia, tenta atender os fãs novos. E bom, se você tá tentando atender todo mundo, assim, francamente, e você vai acabar não atendendo ninguém, Sim, entendeu? entendi. Então eu acho que eu estou mais com o Bill Murray nessa, que o cara aparece de óculos escuros em cena, completamente entediado de fazer aquele trabalho lá, porque ele não queria voltar, ele voltou porque, enfim, né, todo mundo tem que pagar suas contas e eu acho que insistiram tanto que ele foi lá, gravou 3 cenas. Pra mim, eu gosto quando as coisas são específicas e elas têm um propósito e encontra uma história para ser contada. E aqui, tipo, todo mundo tentando contar todas as histórias, atender a nostalgia, atender fã novo e tal, aí já me perde um pouco. Falar aqui rapidamente, a gente já falou deu a sinopse, falou aqui coisas que não funcionam. E o que funcionou? Você falou que você ficou com medo. Não, eu acho que muita coisa funciona. Novamente, eu repito, eu dei muita risada. E às vezes eu ficava meio envergonhada porque eu tava rindo alto e ninguém tava rindo. Eu falava, será que só eu tô achando isso engraçado? Outra coisa que eu acho que as pessoas talvez não recepcionem muito bem é o Kingo. Puta, eu gostei dele. Eu adorei. Muito. Eu porque adorei. ele é muito bom, né? E Ele eu é acho sempre que ele é a prova de que eles estão vestindo. Eles vestiram a galhofa, eles vestiram ser uma piada, eles vestiram ter a comédia lá também. E a verdade é que eu vejo esse filme mais como um filme que deixou meu coração quentinho. Foi um filme que eu gostei de ter ido assistir. E ele me relembra um pouco os sentimentos que eu tive quando eu vi outros filmes que são mais descontraídos também. Óbvio, não se compara com o injustiçado do Oscar, o Scooby-Doo, na Ilha do Espanto, mas é mais ou menos a vibe que eu Do sinto. Neida? De onde veio isso? Porque, tipo, o Scooby-Doo na Ilha do Espanto é basicamente o que eu senti vindo Ghostbusters. Eu tava me divertindo, eu tava intrigada, eu tava sem entender direito o que É o tava do James acontecendo. Gunn? É o do James Gunn, né? Esse daí ou não? É que Não, tem preciso de um deles que segundo é agora do pra James processar Gunn. essa informação. Por exemplo, eu também senti essa vibe quando eu vi Curtindo a Vida Doidada. Eu não tô falando que eles são filmes parecidos, mas são filmes que me fizeram ter aquele sentimento gostosinho no coração de que, gente, é um filme Sessão da Tarde. Se você tá indo esperando outra coisa, realmente, não vai ser tudo isso. Ele é engraçado, ele tem sim seus problemas. Eu acho que a edição peca em algumas coisas. Tem algumas coisas que realmente eu não gostei. Eu acho que o pace, o ritmo, às vezes ele se perde em alguns momentos. Mas, em suma, é um filme gostoso. Eu acho que é um filme que funciona pra família. É um filme que eu não me arrependi de ver. Eu assistiria novamente, dei risada, fiquei com medo. Então, é um filme que eu particularmente gosto. E aí? Aproveita, já falou, já dá os seus ovos então, vai. Então, eu tava entre 3 e 4. Eu tava entre dar um 3 feliz ou um 4 meio retraída. E pronto, agora tem a gradação dos ovos. Você vai pintar um rostinho no ovo, assim? É o 3.2. Eu vou dar 4. Porque Muito eu tô num bom muito bem. dia. Mas eu poderia dar menos em um dia. Você se só. divertiu mesmo, eu vi. Você deu risada pra Eu caramba. tava dando risada. O resto não tava dando risada nenhuma. Ele deve estar me julgando muito. Ó, respondendo a sua pergunta, eu gosto de uma coisa no filme, que não aparece o fantasma do Egon dessa vez. Sim. No filme anterior aparece o fantasma do Egon, porque afinal de contas o Harold Ramis tinha morrido e tal, e eles prestam sua homenagem. Só que é uma homenagem odiosa, velho. Detestei. Eu quase levantei no cinema essa hora no outro filme. Olha lá. Então, ainda bem que não apareceu esse fantasma aí dessa vez, porque eu acho que é um grande desserviço à cultura pop, assim, e, enfim, a figura do cara também. Mas eu estou com o Rick Moranis. Rick Moranis é o cara que se aposentou, ele tava com seus 70 e poucos anos, cuidando da vida dele no Canadá e tal, e ele não aparece nesses filmes. Então, eu tô com ele. 2 ovos pro Império de Gelo. Muito bem, muito bem. Olha só, cara, eu como fã gostei bastante. Gostei de ver, né, pessoas do elenco original de volta, mas sim, sinto falta de um roteiro mais coeso, de que realmente levasse a franquia para um outro patamar. Tipo, eles estão ali fazendo, como o Hessel falou aqui. Infelizmente, eu vou ter que concordar com o Hessel nisso.
Não, mas sim, eles estão ali, cara, querendo só pagar boleto, parece, sabe? Não, a trama não desenvolve como ela poderia. Eu gosto mais, por exemplo, quando tem o Caça-Fantasma das Mulheres, que traz Muito um mais frescor. Eu gosto da ideia de você renovar a franquia que a gente viu no filme anterior, trazendo um elenco novo, legal. Agora, quando a gente chegou nesse filme, ele não foi pra frente. A gente ficou parado no mesmo lugar que a gente estava antes. Então, por isso, pelo que eu gostei, pelo que eu não gostei, 3 ovos. Vou fazer aqui. uma observação. Então, talvez eu tenha gostado mais porque eu não esteja Você sentindo não tem essa essa repetição. bagagem, exato, você não tem a bagagem. Pode ser. Talvez eu tivesse um pouco mais saturada se eu tivesse vindo de uma sequência de filmes de Ghostbusters e esse só fosse mais um. Pra Então- mim, na verdade, é uma coisa divertida, sabe? Então, assim, se a gente for levar em consideração que o filme foi feito pra rejuvenescer a franquia, talvez ele funcione. Talvez Né? ele funcione. Eu fiquei com vontade de ver os outros filmes. Então, Ótimo. Mas pode ser Ótimo. uma coisa O minha. segundo deixa aí você nos pula, tá? comentários, né? O segundo você pula, Ah. o das mulheres é legal. Aí, na verdade, os ímpares. Não, esse último não. Mas o primeiro é bom, e aí o filme das mulheres é legal e bem divertido. Porque ele tá bem no espírito do original, né? Você puxa uma galera que trabalha no SNL, tipo, e vai fazer uma coisa mais sátira e tal. Aí eu acho que funciona melhor. E você? Você que tá aí em casa, que você vai pro cinema pra assistir esse filme? Comenta aí pra gente quantos ovos você vai dar pra Caça-Fantasmas, aliás, Ghostbusters. Ghostbusters! E agora tudo é franquia. Ghostbusters, o Império de Gelo. Comenta aí embaixo.